O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Vocês nunca viram uma pregação de Santo Antônio de Pádua? Quero ser hoje a voz de Santo Antônio para vocês. É um sermão dele intitulado A Incredulidade de Tomé. Vamos mergulhar profundo nas Sagradas Escrituras com Santo Antônio de Pádua, a Arca dos Testamentos, o doutor do Evangelho, o grande pregador, o grande exegeta, teólogo místico, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio dos povos. Julho é mês do preciosíssimo sangue. Tomé é o apóstolo das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio é filho espiritual de São Francisco de Assis, o primeiro homem estigmatizado da história. Tem tudo a ver. Vamos ouvir esse sermão de Santo Antônio. Nesta festa de Santo Tomé Apóstolo. Palavras de Santo Antônio de Pádua. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos a chaga dos pregos, e não colocar os meus dedos no lugar dos pregos, e as minhas mãos no seu peito, eu não acreditarei. João 20, versículo 24 e 25.
Tomé quer dizer abismo. O nome Tomé significa abismo, porque duvidando alcançou um conhecimento mais profundo e assim sentiu-se mais seguro. Dídimo é uma palavra grega que significa duplo. Por isso, duvidoso, cético. Não foi por acaso, mas por desígnio divino que Tomé não estava com os discípulos e não quis crer naquilo que ouvia contar. Ó desígnio maravilhoso de Deus! Ó santa dúvida do discípulo! Se eu não enxergar em suas mãos, ele desejava ver reconstituída a tenda de Davi, que tinha caído, sobre a qual o Senhor, por boca de Amós, diz: naquele dia eu reerguerei a tenda de Davi que caiu e reedificarei as aberturas de suas muralhas. Amós capítulo 9, versículo 11. Em Davi, que quer dizer de mão forte, devemos ver a divindade. Na tenda, o corpo do próprio Cristo, em que, como numa tenda, habitou a divindade. Tenda que caiu com a paixão e com a morte. Por abertura das muralhas, pode-se entender as chagas das mãos, dos pés e do peito. O Senhor as reedificou na sua ressurreição. Sobre elas é que Tomé diz: se eu não vir em suas mãos as chagas. O Senhor misericordioso não quis abandonar em sua honesta dúvida aquele discípulo que se tornaria um vaso de eleição. Tirou-lhe toda a sombra de dúvida, de forma misericordiosa, como tiraria depois a Saulo a cegueira da infidelidade. E eis a concordância nos Atos dos Apóstolos. Diz Ananias: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus enviou-me a ti, o mesmo que te apareceu no caminho que vinhas vindo, a fim de que tu recobres a vista e sejas repleto do Espírito Santo. De forma improvisada caíram-lhe dos olhos umas como que escamas, e ele recuperou a visão. Levantou-se e foi batizado. Tomou alimento e sentiu-se fortificado. Atos capítulo 9, versículo 17. Realizou assim a profecia de Isaías 65, versículo 25. O lobo irá ao pasto junto com o cordeiro. Isto é, Saulo com Ananias, que justamente quer dizer cordeiro. Ananias quer dizer cordeiro. O corpo da cobra se cobre de escamas. Os judeus são as cobras e raça de víboras. Saulo, imitando a falta da fé dos judeus, tinha como que recoberto de pele de cobra os olhos do coração. Mas depois, caídas as escamas, sob a mão de Ananias, manifesta no rosto a luz que recebeu na sua alma. Assim, sobre a mão de Ananias, isto é, de Jesus Cristo, que foi conduzido ao sacrifício como um cordeiro, caíram as escamas da dúvida dos olhos de Tomé, e ele recuperou a visão da fé. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo em casa. Desta vez, estavam também Tomé. Jesus veio com as portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse: a paz a vós. João 20, 26. Não quero explicar de novo aquilo que já foi explicado. E Jesus disse a Tomé: coloca o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu peito. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que mesmo sem terem visto, crerão. João 20, versículo 27, 28 e 29. Diz o Senhor por boca de Isaías: eu te desenhei em minhas mãos. Isaías, capítulo 49, versículo 16.
eu te gravei em minhas mãos, eu te desenhei em minhas mãos. Observa-se que para escrever são necessárias 3 coisas: papel, tinta e caneta. As mãos de Cristo eram papel, seu sangue a tinta e os cravos a caneta. Cristo, portanto, desenhou-nos em suas mãos por 3 motivos. Em primeiro lugar, para mostrar ao Pai as cicatrizes das chagas que tinha sofrido por nós, e induzir o Pai assim à misericórdia. Depois, para esquecer-se, para jamais se esquecer-se de nós, e por isso ele mesmo diz pela boca do profeta Isaías: pode talvez uma mulher esquecer sua criança e não ter piedade do seu filho, do fruto do seu ventre? Mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eis que eu te desenhei nas palmas da minha mão. Isaías 49, versículo 15, 16 e 17. Em terceiro lugar, ele escreveu em suas mãos como nós devemos ser e em que devemos crer. Portanto, não sejais incrédulo, ó Tomé, ó cristão, mas tem fé. Exclamou Tomé: meu Senhor e meu Deus. Respondendo-lhe, o Senhor não disse: pois que tocaste, mas porque viste. Porque a visão é, em certo modo, um sentido global e, em geral, é de ajuda aos outros 4, diz o dicionário. Talvez não ousou tocar, mas somente olhou, olhar. Olhar tocando, tocar olhando. E continua Santo Antônio: via um homem e tocava. Para além disso, eliminada toda dúvida, creu que era Deus, professando assim aquilo que não via. Tomé, viste-me homem, e creste-me Deus. Bem-aventurados os que mesmo sem terem visto, crerão. Com estas palavras, Jesus louva a fé dos gentios, dos pagãos, mas usa o tempo passado, porque na sua presciência via já como acontecido aquilo que haveria de acontecer no futuro. Disso nós entremos numa confirmação nos Atos dos Apóstolos, quando Filipe interrogou o eunuco, funcionário de Candace, rainha da Etiópia: crês de todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquele momento o batizou. Atos 8:38. O mesmo se diga onde se fala do centurião Cornélio, que Pedro batizou juntamente com toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Estes 2 que creram em Cristo prefiguram a igreja dos gentios, dos pagãos, que haveria de se regenerar no sacramento do batismo e crer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a eles que Pedro fala hoje com as palavras da entrada da missa: como crianças recém-nascidas, desejai vós, razoáveis, o leite sem engano, o leite puro da palavra. Criança, em latim, infans. É assim chamada porque não sabe falar. Fare igual falar. Os fiéis da igreja, gerados pela água e pelo Espírito Santo, devem ser infantes, não falantes, isto é, que não falam a língua do Egito, do qual diz o profeta Isaías: o Senhor recusará a língua do mar do Egito. Isaías capítulo 11, versículo 15. Com a língua indica a eloquência, com o mar a sabedoria filosófica e com o Egito o mundo. O Senhor, portanto, recusa a língua do mar do Egito quase através dos simples e não eruditos. Demonstra que a sabedoria do mundo é estéril, é árida e sem sabor. Razoáveis, sem engano.
Razoável é aquilo que se faz com a razão. A razão é o olhar da alma com o qual o verdadeiro é contemplado por si mesmo e não através do corpo, ou então é o que o próprio e verdadeiro nos ensina Santo Agostinho, que é contemplado. Razoáveis, portanto, no que diz respeito a Deus e a nós mesmos, sem engano no que diz respeito ao próximo. Desejar o leite de que fala Agostinho, o pão dos anjos tornou-se leite dos pequeninos. O leite, em latim, pac, é chamado assim pela sua cor. Com efeito, é um líquido branco. Branco em grego se diz leukos, em latim albos. A sua substância é produzida pelo sangue, pois após o parto, se uma parte do sangue ainda não foi consumida para nutrição no útero, por vias naturais ela sobe até os mamilos da mulher e, tornando-se branco por obra deles, assume a natureza e a substância de leite. E daquele momento torna-se alimento de todo recém-nascido, porque a substância através da qual acontece a geração é a mesma da nutrição. O leite, com efeito, é como o sangue fervido, digerido, não corrompido, ensina Aristóteles. No sangue, que tem um aspecto horrível, é apresentada a ira de Deus. No leite, ao invés que tem sabor doce e cor agradabilíssima, é representada a misericórdia de Deus. O sangue da ira foi mudado em leite de misericórdia no peito, isto é, na humanidade de Jesus Cristo. É assim que diz o profeta: mudou os raios em chuva. Salmo 134, versículo 7. Os raios da ira divina transformaram-se em chuva de misericórdia quando o Verbo se fez carne. O eunuco etíope e o centurião Cornélio são figuras dos pecadores convertidos de todo o mundo. Cornélio quer dizer que entende a circuncisão. Com justiça, Cornélio e o eunuco têm algo em comum. Com efeito, os penitentes tornam-se eunucos pelo reino dos céus, quer dizer, circuncidam, eliminam a si mesmo os desejos carnais e, crendo no nome de Jesus Cristo, lavam-se na fonte do arrependimento e renovam-se no batismo da penitência. Fazem como os elefantes, dos quais se diz Solino: as fêmeas, antes dos 10 anos, ignoram o sexo, os machos, antes dos 15 anos. Por 2 anos, mantêm relações 5 vezes por ano, e não mais, e não voltam entre os companheiros do grupo, sem antes se lavarem em águas vivas da fonte. Assim também os penitentes e os justos, se caíram em algum pecado, envergonham-se de voltar ao número dos fiéis, se antes não se lavarem nas águas vivas das lágrimas e da penitência. Peçamos, portanto, irmãos caríssimos, e supliquemos a misericórdia de Jesus Cristo, para que venha e se firme no meio de nós, extirpe do nosso coração toda dúvida e imprima em nossa alma a fé na sua paixão e ressurreição, a fim de que juntamente com os apóstolos, os fiéis da igreja, possamos alcançar a vida eterna. Nolo conceda aquele que é bendito, digno de todo louvor e glorioso pelos séculos eternos. E toda alma fiel responda: amém, aleluia, glória ao Senhor. Sermão de Santo Antônio, pregado na festa de Santo Tomé Apóstolo. Profundo, místico, teológico, exegético, incrível. O pior cego é aquele que não quer ver. Muitas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e não podemos cair na síndrome do piu-piu. Sabe qual que é a síndrome do piu-piu? Eu acho que eu vi um gatinho. Cuidemos,
para que nós não nos tornemos incrédulos diante de tantos sinais, sinais da misericórdia de Deus, sinais da justiça de Deus. Vamos repetir com Santo Tomé, João 20, versículo 28, meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez, meu Senhor. Agora nós vamos dizer assim, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus está presente. As suas chagas estão abertas, escancaradas, para que nós possamos adentrar. Tanto entrarás, quanto sairás, e encontrarás pastagem, encontrarás a vida. Não sejamos incrédulos. Deus está preparando uma renovação de todas as coisas, mas para que as coisas possam ser renovadas, aquilo que é velho, aquilo que é caduco, aquilo que é mentiroso, vai subindo, 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 tomando conta de todas as esferas da humanidade, para que fique evidente a cabeça da serpente, para que fique evidente a altivez, a soberba. E a hora que a cabeça da serpente estiver bem elevada, querendo dominar todas as esferas da humanidade, Nossa Senhora lhe esmagará a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Padre, o que é essa ferida da serpente no calcanhar da mulher? É um martírio dos bons cristãos, mas acontecerá a renovação da face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.